Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Sou o professor Fabrício Fernandes e na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do artigo de opinião, pautando principalmente a questão da argumentação e nomeando os tipos de argumentos presentes em textos argumentativos. Como unidade temática prática de linguagem, nós estudaremos análise linguística e semiótica, objeto do conhecimento, artigo de opinião e a habilidade EF07-LP14, identificar em textos os efeitos de sentido do uso de estratégias de modalização e argumentatividade. Agora, dando início realmente aqui ao nosso estudo, nós começamos com a seguinte exposição, com a seguinte frase: argumentar é preciso. Nós estamos argumentando diariamente, diversas vezes. A argumentação é presente na nossa vida, tanto na oralidade, no ato da fala, quanto na escrita. Então, argumentar não é uma coisa que vai estar presente apenas nos textos escritos e que nós não temos muito contato. Então, é muito simples a gente entender o processo de argumentação, porque nós já fazemos isso diariamente. Para escrever um artigo de opinião, é preciso, antes de tudo, ter uma tese muito clara para defender diante de uma questão polêmica. Afinal, toda a organização textual do artigo, assim como sua consistência, estarão subordinadas à defesa dessa tese. Por isso, todo o artigo deve ser resumido por um argumento central. É com esse argumento que o autor articula sua opinião pessoal, a tese ou a conclusão do seu raciocínio e os dados e as justificativas que a sustentam. Colocando de uma maneira mais explicativa, mais simples para vocês. No artigo de opinião, nós temos a estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós devemos abordar o assunto e expor a nossa tese. O que é a nossa tese? É o nosso posicionamento sobre aquela temática. Após a nossa tese ser introduzida ao texto, nós vamos defendê-la a partir de argumentos, que é o nosso objeto de estudo de hoje, ok? Então, a tese e os argumentos, eles estarão ligados no texto, sendo que os argumentos, eles fortalecem a nossa tese e são de suma importância para que a pessoa que lê o nosso texto, ela consiga dar um veredito sobre a qualidade dele. E aqui no cantinho direito da tela de vocês, nós temos uma questão sobre a argumentação, não é? Os diversos pontos de vista. Não é? Nós temos uma pessoa dizendo que é um 9 e nós temos uma pessoa dizendo que a figura que está ao lado deles é um 6. E ambos estão corretos, não é? Porque vai depender muito do nosso ponto de vista. Nós não podemos ter certeza, afirmar com certeza uma coisa. Por quê? Porque os pontos de vista, eles aparecem, ok? Principais tipos de argumento, como eu já falei que trabalharia com vocês na aula de hoje, não é? Vamos lá. A argumentação, como eu já falei, ela é de suma importância para que a tese ela seja defendida, para que o seu texto ele fique coerente, para que a sua ideia ela seja comprada, não é, por outras pessoas, para que elas entendam que a sua posição, o seu posicionamento, ele realmente é coerente, ok? E para isso você vai utilizar tipos de argumentos. Detalhe, esses tipos de argumentos, os argumentos, você só vai conseguir associar de acordo com o texto. Terá textos em que o argumento de autoridade ele vai ser melhor ali para usar naquele momento. Já vai ter outro texto em que o argumento de causa e consequência vai servir melhor ali para aquele momento. Então, vai depender muito da produção e do autor do texto a seleção dos argumentos para se colocar lá, ok? Vamos lá. O primeiro argumento é um argumento muito forte em todos os textos do tipo argumentativo, é o argumento de autoridade. Nesse argumento, o auditório ou os interlocutores é levado a aceitar a validade da tese ou conclusão defendida a respeito de certos dados pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente, considerado autoridade na área. Olhem aí. Ou seja, se eu estou falando de saúde, um argumento muito forte e de autoridade é pegar uma pessoa que trabalha na área da saúde
ou que estuda na área da saúde. Por quê? Porque ele é autoridade na área, ele sabe mais que outras pessoas, não é, sobre essa área. E aí nós temos o exemplo, no livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más sempre morenas ou negras. Podemos dizer que o livro X é racista, pois segundo o antropólogo Kabengele Munanga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos são racistas. Olhem aí, nós pegamos uma pessoa que trabalha onde? Trabalha no Museu de Antropologia de uma universidade para falar sobre o preconceito. Então, esse argumento aí, ele é considerado um argumento de autoridade, porque nós pegamos o discurso, o trecho do discurso de uma pessoa que é autoridade no assunto para justificar a nossa tese. Simples, não é? Próximo argumento, o argumento por evidência. No argumento por evidência, pretende-se levar o auditório ou interlocutor a admitir a tese ou conclusão, justificando-a por meio de evidências que ela se aplica aos dados considerados. Olhem aí. Vamos para o exemplo. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras a Domicílio, PNAD, de 2008, o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Esses dados mostram que boa parte desses bens de consumo está ligada ao desejo de se comunicar. A presença desses três meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo. Olhem aí. Como nós identificamos o argumento por evidência? Olhem aí. O produtor desse texto, ele vai pegar uma pesquisa de amostra e vai mostrar que o telefone, a televisão e o computador estão aonde? Estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Para quê? Só para mostrar que as pessoas estão querendo manter uma maior comunicação com as outras, certo? Então, isto é um argumento por evidência. Ele utilizou a evidência de quê? De que as pessoas estão comprando mais aparelhos que se relacionam à comunicação para mostrar que há um desejo social da sociedade muito forte de comunicação. Ok? Argumento por comparação ou analogia. Nesse argumento, o argumentador pretende levar o auditório a aderir à tese ou conclusão com base nos fatores de semelhança ou analogia evidenciados pelos dados apresentados. Olhem aí. Exemplo. A quebra de sigilo das provas do Enem 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável pelos seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Olhem aí, nós temos uma relação de comparação, não é? Entre a imprensa e as pessoas relacionadas à educação, não é? Imprensa e autoridades educacionais. Para quê? Para justificar que as autoridades, elas quem são responsáveis pelo sigilo do Enem. Então aí nós temos um argumento por comparação. Próximo, também muito comum, um argumento por exemplificação. Nesse argumento, o argumentador, o produtor do texto, baseia a sua tese ou conclusão em exemplos representativos, os quais por si sós já são suficientes para justificá-lo. Olhem aí. Vejam os exemplos de muitas experiências positivas, Jundiaí, São Paulo, Campinas, São Caetano, Campina Grande, Paraíba, etc., sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só notificar fatos negativos.
Olhem aí, ele utiliza exemplos de cidades que o índice de crimes, de coisas negativas são muito baixos e mostram que a imprensa ela não vai ligar muito para fatos positivos, para noticiar fatos positivos, mas sim para noticiar fatos negativos, ok? E utiliza isso e faz isso a partir de quê? A partir de exemplificação que está aqui em cima, como eu já mostrei para vocês, ok? Simples, muito simples. E aqui nós temos o argumento por causa e consequência. Nesse argumento, a tese ou a conclusão é aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados. Olhem aí. Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram para ingressar no mercado de trabalho. Olhem aí, relação de causa e consequência, não é? A causa: não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho, não é? Essa é a causa. A consequência disso: boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. Olhem aí, relação de causa, aqui nós temos a causa, certo? E lá embaixo nós vamos ter a consequência. Simples. E aqui nós temos o nosso exercício, ok? Que também vai tratar do artigo de opinião, pautando a argumentação, com aquele textinho que nós trabalhamos na aula anterior sobre o artigo de opinião. Vocês vão fazer a leitura com os professores, debate das questões, sempre lembrando da estrutura do artigo de opinião, onde na introdução nós vamos ter uma abordagem ao tema e à nossa tese, que é o nosso posicionamento sobre aquela temática. No desenvolvimento, a argumentação, onde coloca-se argumentos para defender o seu ponto de vista. E na conclusão, nós vamos ter uma retomada do que foi dito anteriormente, não é? Nos parágrafos de introdução e de desenvolvimento. E nós vamos sugerir, nós vamos dar ideias de como solucionar a problemática exposta ali por aquele texto. Então, vocês vão utilizar todo esse aporte teórico, todo esse conhecimento para resolver essas questões que vão estar lá no livro didático de vocês, na página 265, ok? Questões 8, 9, 10 e 11 são questões bastante tranquilas que vão trabalhar a questão da argumentação, que foi tratada até aqui na aula de hoje. E no mais, finalizo aqui a aula com vocês. Um abraço, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.